Sejam todos bem-vindos a essa casa. Quando nos perguntamos até onde nossos sonhos podem nos levar, momentos como este nos mostram que o cooperativismo é capaz de romper limites, gerar valor e transformar. O anúncio de hoje confirma: sonho que se sonha junto é realidade. É com imensa satisfação que damos início à cerimônia oficial de anúncio da instalação da Soli 3 Indústria de Biodiesel, um empreendimento de grande impacto econômico, social e ambiental, resultado da união de 3 cooperativas do estado do Rio Grande do Sul: Cotrijal, Cotripal e Cotrizal. A Soli 3 nasce com o propósito de agregar valor à produção dos nossos produtores rurais associados, especialmente a soja, símbolo da força do campo. Em um cenário de transformações e novas demandas, ela representa a capacidade do produtor e do cooperativismo de se reinventar, de inovar e de construir soluções sustentáveis. No Ano Internacional das Cooperativas, a Soli 3 é um exemplo concreto de intercooperação. Um exemplo que une pessoas, ideias e propósitos e que, sem dúvida, se torna um marco para o cooperativismo gaúcho. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de todos que nos acompanham neste momento simbólico e, nesse instante, convidar a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, da prata, salve, salve, Brasil, um sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte padre do colosso, e o teu favor espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol as mãos, de ti, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Dobre a terra, mais da vida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida.
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, pular para o teus tempos estrelado. E digo, verde louro nesta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça prova forte, verás que o filho teu não foge a luta. Ninguém adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deixe só restar de ti, pátria amada, Brasil. Bom dia a todos. Um agradecimento especial às autoridades aqui presentes hoje. Senhor Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. Senhora Paula Rubim Faco Librelotto, prefeita do município de Cruz Alta. Senhor Luiz Carlos Reins, senador da República e representante do Senado Federal Brasileiro, que nos acompanha por videoconferência. Senhor Pedro Westphalen, deputado federal, representando a Câmara de Deputados. Senhor Rafael Braga Librelotto, deputado estadual, representando hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor Hernani Polo, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. Senhor Wilson Covatti, secretário estadual de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Senhores presidentes e vice-presidentes das cooperativas fundadoras da Soli, Ney César Mânica e Enio Schroeder, da Cotrijal, Germano Dever e Tiago Sartori, da Cotripal, Walter von Tobel e João Carlos Kini, da Cotrizal. Também nos acompanham hoje prefeitos municipais, senhor Gilson dos Santos, de Não Me Toque, senhor Gustavo Cavalheiro, de Panambi, e senhor Pablo Mari, de Sarandi. Senhor Moacir Marquesan, vice-prefeito de Cruz Alta, e demais vices presentes hoje. Presidentes das câmaras municipais, senhor Gustavo Bilibil, de Cruz Alta, senhor Cristiano Lima, de Não Me Toque, senhora Melissa Vione Zardim, de Panambi, e Oscar Potric Júnior, representando o senhor Ayrton Ortiz, de Sarandi, e em nome deles, cumprimento os demais vereadores presentes. Também aqui, professor doutor Fábio Dalsolo, reitor da Universidade de Cruz Alta, senhora Diná Haroldi, delegada regional de polícia, general de brigada, senhor Marcos César Oliveira de Assis, comandante da Artilharia Divisionária 3, tenente-coronel, senhor Oberdan Amaral Silva, comandante do CRPO Alto Jacuí, tenente-coronel, senhor Rodrigo Riggs Sartori, comandante do 16º BPM, senhora Viviane Bender, presidente da ACI de Cruz Alta, senhor João Gobo, presidente do Sind Lojas de Cruz Alta, senhor Darcy Hartmann, presidente da OSERGS, Sescope RS, senhor Paulo Pires, presidente da FECOAGRO e também da Copa Trigo. Também nos acompanha hoje senhor Otto Trost, vice-presidente regional da Fiergs, senhor Caio Viana, presidente da CCGL e da Cotrijuc, senhor Luciano Schwerz, presidente da Emater Ascar. Também aqui senhor Germano Coraza, gerente comercial de vendas da Rumo Logística, senhor Eduardo Goethems, José Luizinho Goethems, senhora Joilce Goethems, Jonas Foleto e Luciano Ardengue, proprietários da área adquirida pela Soli 3 em Cruz Alta. Quero citar ainda ilustres membros das demais cooperativas agropecuárias do Estado, dos conselhos de administração e fiscal das 3 cooperativas, autoridades civis e militares, hubs de inovação e empresas mantenedoras, também conosco instituições
financeiras, universidades, sindicatos rurais e dos trabalhadores rurais, a nossa imprensa gaúcha e, sobretudo, os nossos associados e funcionários que nos acompanham hoje pela transmissão ao vivo que está sendo realizada deste momento. Senhores, a Soli 3 é um projeto de intercooperação que conta com a força de 3 cooperativas sólidas do Rio Grande do Sul. Para abrir o pronunciamento oficial, convidamos neste momento o presidente da Cotrizal e também presidente da Soli 3, senhor Walter von Tobel. Por favor. Bom dia, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a todos, nesse momento tão importante para o cooperativismo gaúcho. A apresentação oficial da Soli 3, que é um projeto que nasce da união de forças entre 3 cooperativas gaúchas, a Cotrizal, a Cotripal e a Cotrijal. Agradeço a presença do governador do estado, Eduardo Leite, e em seu nome, e em nome da nossa anfitriã, prefeita Paula, queremos saudar a todas as pessoas já mencionadas pelo protocolo. Vivemos o Ano Internacional do Cooperativismo, e não há ocasião mais simbólica para celebrarmos o verdadeiro significado da intercooperação. Hoje, queremos mostrar à sociedade gaúcha que quando cooperativas se unem em torno de um propósito comum, elas constroem soluções sólidas, sustentáveis e transformadoras. Hoje, não estamos apenas apresentando um projeto. Estamos plantando a semente de um futuro mais próspero, mais justo e sustentável. Um futuro que nasce da intercooperação, da visão estratégica e da crença inabalável de que, quando nos unimos, podemos ir muito mais longe. A Soli 3 representa mais do que um empreendimento conjunto. Ela simboliza nosso compromisso com o futuro, o respeito pelo meio ambiente e a valorização de quem está na origem de tudo isso, que são os nossos associados. Obrigado a todos vocês por fazerem parte deste momento. Obrigado. Nos acompanha hoje aqui Gilmar Bellini, prefeito de Boa Vista do INCRA. Seja muito bem-vindo. Convidamos para trazer a sua mensagem o presidente da Cotripal e vice-presidente da Soli 3, senhor Germano Deve. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Sou Germano Deve, produtor rural, presidente da Cotripal. É uma satisfação que estou aqui hoje representando nossa cooperativa e nossos associados. E neste momento também falando em nome da Soli 3, como seu vice-presidente. Quero saudar de forma especial o governador Eduardo Leite, e seu nome estendo a saudação à prefeita doutora Paula, nossa anfitriã e parceira neste caminho, bem como todas as autoridades já mencionadas no protocolo. É uma honra contar com a presença de cada um neste momento que marca um novo capítulo na história do cooperativismo gaúcho. A fala do presidente Walter nos lembrou de que realmente importa o associado. Ele é a origem e a razão de ser de tudo que construímos. E precisamos recordar que há quase 70 anos, produtores enfrentaram grandes dificuldades para comercializar trigo
aqui nessa região no Rio Grande do Sul. Mas, em vez de desistirem, eles se uniram. Naquela década de desafios, nasceu algo muito maior do que as soluções momentâneas. Nasceram ideias, coragem e visão de futuro. Foi naquele cenário que surgiram diversas cooperativas, entre elas Cotrijal, Cotripal e Cotrizal. Instituições que perduram até hoje porque mantiveram firme a sua essência e compromisso. Hoje, essas 3 cooperativas reproduzem a história já vivida e unem forças, não mais para resolver a comercialização de trigo, mas para enfrentar os desafios atuais do campo e da economia. Vivemos um novo tempo. A soja se tornou a cultura central das nossas lavouras. E é preciso encontrar caminhos para que ela represente mais do que apenas produção, que ela gere valor, renda e permanência no campo. Foi dessa necessidade e desse propósito que nasceu a Soli 3. Mais do que uma iniciativa, ela representa uma visão compartilhada. É a construção conjunta de uma nova etapa que nasce do chão da lavoura, mas que projeta soluções com inovação, inteligência e sustentabilidade. Soli 3 é o que o cooperativismo tem de melhor: união, estratégia e propósito. 3 cooperativas fortes com raízes profundas decidiram olhar para o futuro não isoladamente, mas de forma integrada, e isso nos orgulha. Esse momento é histórico e será ainda mais significativo no futuro. Alguém olhar para trás e enxergar que este dia como o ponto de virada. Assim como olhamos hoje para os agricultores de 1950, 50 e poucos, reconhecemos neles a base de tudo que temos. As futuras gerações olharão para nós como aqueles que deram o primeiro passo. Soli 3 é um compromisso com o futuro. É a resposta a uma nova realidade. E também uma convocação para seguirmos juntos, produtores, cooperativas e sociedade, construindo soluções com responsabilidade e pertencimento e visão coletiva. Sempre vislumbrando o desenvolvimento da agricultura e das comunidades onde estamos inseridos. Vale lembrar ainda um pequeno lembrete, pessoal. A nossa cooperativa não tem nenhum associado que precise bolsa de qualquer natureza. Obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Germano. Dando sequência, convidamos o senhor Ney César Mânica, presidente da Cotrijal e secretário da Soli 3, para sua saudação e apresentação do projeto Soli 3. Gostaria de inicialmente saudar nosso governador, Eduardo Leite. Obrigado pela sua presença e aí demonstra realmente a importância desse grande projeto, o governo do estado estar aqui compartilhando com nós esse momento histórico. Saudar a nossa prefeita Paula Liberato, em nome dela toda a administração, e aqui aproveito fazer um registro desta mulher guerreira, determinada, eficiente, que fez o possível e o impossível para nós estarmos no dia de hoje aqui. Também quero cumprimentar nosso presidente Walter von Tobel, presidente da Soli 3, seu nome é toda a grande família da Cotrijal. Cumprimentar Germano, presidente da Cotripal, em seu nome toda a grande família da Cotripal. E em nome do nosso vice-presidente Enio, cumprimentar então toda a grande família da Cotrijal que estão no dia de hoje aqui.
nossos conselhos de administração e fiscal das 3 cooperativas. Uma saudação também muito carinhosa ao deputado federal Pedro Westphalen, pessoa que nessa caminhada a gente aprendeu a admirar pelo seu trabalho, sua dedicação na área de saúde e também na área de produção, na área de infraestrutura. O Pedro é uma pessoa que nos inspira e muitos projetos já viabilizamos junto. E ele, desde o início, junto com a prefeita, em todos os momentos estava nesse projeto. Então, obrigado, Pedro, em nome da grande família da Soli 3. Ao secretário de Desenvolvimento, Hernani Polo, em seu nome, Hernani, saudar todas as secretarias do Estado, também um jovem que já exerceu várias funções públicas, como secretário de Agricultura, secretário de Estado, presidente da Assembleia, e hoje articulador com muita eficiência dentro do governo de Eduardo Leite, viabilizando muitos projetos. E você foi peça fundamental e vai nos ajudar muito agora, governador, nas necessidades que esse projeto precisa do governo estadual, como Fundopem, tributos e outros encaminhamentos. Então, obrigado, Hernani, pela presença também nesse dia de hoje. Não menos importante, Wilson Covatti, também uma figura carismática, já foi secretário da Agricultura, já foi deputado, hoje secretário da SDR. Sua presença aqui representa a todos, a família de produtores também. Wilson, obrigado pela sua presença. E não deixando propositadamente o nosso querido amigo Rafael Braga, aqui representando a Assembleia Legislativa, também peça importante, não poderia ser, né? Pela relação com a prefeita, pela origem de Cruz Alta, ele realmente está nos representando muito bem aqui no dia de hoje. Um abraço a todos os deputados lá da Assembleia Legislativa. Também gostaria o general César, que aqui em seu nome, todas as entidades, autoridades civis, militares aqui presentes. Não poderia deixar de falar também das nossas federações de instituição, ao Darcy Eduardo, presidente ao Sérgio Sescope, ao Paulo Pires, da FECOAGRO, e ao Caio Viana, da CCGL, que tem raízes aqui em Cruz Alta também. Esse é o verdadeiro cooperativismo que está aqui no dia de hoje. Também a todos os nossos colaboradores, as nossas equipes que trabalharam nesse projeto, estão trabalhando, fazer essa saudação. Mas eu gostaria de também, da Cotrijal, falar de quão é importante a presença dos nossos conselhos aqui. Porque a Cotrijal vem junto com as outras cooperativas buscando o desenvolvimento socioeconômico. E o mundo mostrou que o cooperativismo é o melhor sistema de integração, de responsabilidade social, de eficiência e de parte econômica. O mundo mostra isso. E a ONU determinou esse ano como Ano Internacional do Cooperativismo. Isso é mais uma demonstração do que o cooperativismo fez. E o mundo mostra que o cooperativismo tem desafios de intercooperação, de incorporação e de gestão. Isso o cooperativismo gaúcho está fazendo. E a prova aqui é a Soli 3, que eu vou falar logo na sequência aqui, o que representa por nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, dizer a todos presentes aqui que já foi falado pelo nosso presidente, pelo nosso vice-presidente, um secretário, para vocês entenderem um pouquinho por que os 3 falaram. Por uma deferência do presidente, ele pediu para mim apresentar aqui alguns dados da Soli 3. Mas quando constituímos a Soli 3, primeiro foi uma quebra de paradigma, de culturas um pouquinho diferentes, mas de responsabilidades iguais, de desafios iguais, e aí conseguimos consolidar. Então, a primeira gestão de 3 anos, também compartilhamos. E com um acordo, cada um dos presidentes, um ano é presidente, para todos se sentirem incluídos, todas as cooperativas incluídas, para que não haja nenhuma dúvida da importância mais ou menos de alguém. Então, estamos todos iguais, os presidentes, os vice, os colaboradores, os associados. É um projeto único da Soli 3 e do cooperativismo. Então, quer ficar muito bem claro. Eu queria também aqui fazer uma referência à imprensa, de extrema importância para qualquer projeto, governador. O senhor sabe muito bem que a imprensa, ela informa, ela cobra, ela sugere, e aí nos desafia.
E a imprensa tem um papel muito importante para mostrar para o Rio Grande e o Brasil o que o cooperativismo faz, o que o produtor faz, vivendo um momento difícil, que é agora a busca de solução, que o governador, vou deixar para o governador falar depois, e saudar aqui o nosso senador Ains, que não está presente porque está em Brasília, convocando o ministro Haddad para ir ao Senado dar explicação sobre o não andamento. Depois ele vai se pronunciar também. Então, uma saudação ao nosso senador também que está nos acompanhando. Bom, feito as considerações iniciais, eu queria falar um pouquinho da Soli 3. Já foi falado aqui, mas só reforçar. União de 3 cooperativas, fortalecimento da economia, desenvolvimento humano. DHI dos municípios é superior a qualquer município que não tem. E aqui eu lembro o secretário Covatti, quando na época lá, deputado, na primeira Expo Direto, falava sobre isso, né, deputado Covatti. Então, fortalecimento das cooperativas, principais tópicos. Somos mais de 35 mil produtores associados. E hoje nós não vamos falar na individualidade, sim no conjunto. É Soli 3 que está aqui presente. Temos 7.541 colaboradores, empregos diretos, mais de 100 municípios, faturamento no último ano, mesmo com quebra de safra, em torno de 40%, todo mundo sabe, chegamos a mais de 10 bilhões e 700 somatório, 3 unidades de beneficiamento de semente, 3 fábricas de rações, por favor, pode passar a próxima lâmina. Esse investimento, como é de conhecimento, já a mídia divulgou, é 1 bilhão 250 milhões, é um grande investimento, que vai mudar, prefeita, esta região Cruz Alta. Porque atrás virão muitos outros investimentos. Vai ser o antes e o depois. Então, com certeza, esse dia vai ficar na história e nos anais de todo o processo de Cruz Alta e de todas as pessoas envolvidas. Volume de processamento, mais de 1 milhão de toneladas, 3 mil toneladas por dia, são 50 mil sacos de soja, multiplica por 365, lá dá quase 20 milhões de sacos. E aí perguntam, tem matéria-prima? Tem. As 3 cooperativas poderiam botar 2 indústrias desse tamanho pela produção que recebe dos associados, mesmo em época de crise. Então, é viável economicamente. O endereço aqui em Cruz Alta, prefeita já, viemos um dia não tinha asfalto, uma semana depois já tinha asfalto. Então já está transitável aí o acesso para a nossa indústria. Área total de 138 hectares, também a previsão do início é em janeiro. Agora, senhor governador, senhor secretário de Desenvolvimento, estamos trabalhando com a secretaria, nossas equipes, junto aos incentivos, com as instituições financeiras aqui presentes, que já foram citadas, aos sindicatos, às ações comerciais. Geração de emprego, 1.000 empregos, inicia a obra em janeiro de 2026, 24 meses para concluir. Queremos virar a chave, né, meus caros presidentes, lá no início de 2028, tocando o arranque e começando a industrialização. E 150 empregos diretos e aproximadamente mais 500 empregos indiretos. Então, fora as outras indústrias que farão parte desse processo. Então, será produzido biodiesel, farelo de soja, glicerina, casca de soja. Então, isso são componentes que depois a área industrial vai produzir esses produtos para botar no mercado. Exportação e mercado interno. Aqui nós temos, então, a planta da área. E aqui eu não poderia deixar agora de fazer alguns agradecimentos. Esta área aqui são 138 hectares, de 2 famílias proprietárias. A primeira, o Luiz Ardengue, familiares que estão aqui presentes. A fazer um agradecimento todo especial. E para vocês entenderem quando um projeto é importante e quando as pessoas enxergam o futuro, o Luciano e a família dele, em 3 dias, viabilizaram a venda da área, que isso é quase impossível, você chegar num produtor e dizer que quer comprar uma área, botar uma indústria. Geralmente, eles dizem não, ou eles não levam meses, anos para tomar uma decisão. Então, parabéns aí, Luciano, a família, por essa agilidade. Ao seu José Luizinho Goetens e familiares também aqui presentes, da mesma forma. Tiveram essa visão, uma salva de palmas a eles aí.
Também queremos a Soli 3, que é agradecer ao Sérgio Sescope, na pessoa do nosso presidente Darcy, pela viabilidade de recurso para a contratação do projeto. Foi um projeto contratado com empresa de São Paulo, do Brasil, da viabilidade econômica, se analisou todos os aspectos. E existia uma concorrência muito salutar entre duas, e aí a Paula desequilibrou o jogo, né? Então, aqui em Cruz Alta. Também a Câmara Municipal de Cruz Alta, pela aprovação dos incentivos, queremos aqui deixar o nosso reconhecimento em nome do nosso presidente Gustavo Bilibil, que eu fiz questão de deixar agora para dizer, Gustavo, quanto você foi importante na articulação da Câmara e na aprovação disso por unanimidade. Então, gratidão, e quem diz gratidão são os produtores, as comunidades. Momento de agradecimento também às nossas equipes, das 3 cooperativas, que foi constituída a equipe jurídica, a equipe financeira, a equipe industrial, a equipe do RH e a equipe do meio ambiente. Então, uma sinergia muito importante entre as 6 cooperativas, isso nos dá fortalecimento, aprendizado. É uma coisa maravilhosa. Então, ao nosso presidente da UCERS, nosso presidente da FECOAGRO, incentivem as demais cooperativas co-irmãs que estão aqui a buscarem esses projetos conjuntos, que vai dar uma sinergia muito grande. E a Soli 3 está aberta para todas as cooperativas. E para encerrar, em nome da Soli 3, nós queríamos agradecer a Cruz Alta. A chave de Cruz Alta foi aberta para que as cooperativas viessem aqui, conjunto com a sociedade, somar esforços para trazer o desenvolvimento, a geração de emprego, geração de impostos e mostrar ao Brasil, senhor governador, que o gaúcho, mesmo sofrendo 5 intempéries seguidas, apresenta um projeto dessa grandeza pelo seu comando. Inclusive, nós o convocamos e o senhor assumiu o compromisso e está com nós nessa briga para viabilizar recursos para resgatar a dignidade do nosso produtor, dar condições para ele continuar no campo. Portanto, a Soli 3 agradece a todos vocês pela presença. Obrigado, presidente Ney, pelo seu pronunciamento. Antes de seguirmos, queremos cumprimentar o vice-diretor da Federação, Darcy Martins, que também está conosco nessa solenidade. E queremos pedir para que a técnica reproduza o vídeo da Soli 3 Indústria de Biodiesel. Uma nova marca está nascendo. Com união de propósitos e a força do cooperativismo, juntos construímos o desenvolvimento. A intercooperação, o comprometimento, a integridade, a inovação e o empreendedorismo sustentam a força desta marca. Nosso compromisso está com a valorização do produtor rural, a sustentabilidade e o impacto social e econômico para as comunidades e associados. Hoje nasce a cooperação. Hoje nasce a Soli 3. 3 cooperativas se unem: Cotrijal, Cotripal e Cotrizal. Estamos criando uma indústria altamente competitiva que atuará na produção de biodiesel e derivados de soja no município de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Com um investimento de 1,25 bilhão de reais, a indústria Soli 3 será construída numa área de 138 hectares, com acesso logístico e modal ferroviário. São 62 mil metros de área construída, 1.000 empregos diretos e indiretos durante as obras.
150 empregos diretos e 500 indiretos durante a operação. Previsão de processamento anual de 1 milhão de toneladas de soja, 192 mil toneladas de biodiesel, 728 mil toneladas de farelo de soja, 19 mil toneladas de glicerina e 59 mil toneladas de casca de soja. A Soli 3 projeta um faturamento anual de 2,2 bilhões de reais. Estima-se 202 milhões de reais em impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços. Somos a união de forças que guia o cooperativismo. Somos o agro que trabalha e se dedica para o crescimento econômico local e regional. Somos a Soli 3. Grandes projetos só se tornam realidade quando encontram solo fértil para crescer. E aqui, em Cruz Alta, encontramos mais do que uma localização estratégica, mas encontramos confiança e parceria. É fundamental contarmos com aliados fortes que acreditam em nossos projetos e que abrem as portas da sua cidade para o desenvolvimento coletivo. Vamos ao vídeo do município de Cruz Alta. Bem-vindos a Cruz Alta, terra de gente que acredita, trabalha e faz acontecer. Capital da irrigação do Rio Grande do Sul, Cruz Alta se destaca como uma das maiores produtoras de grãos do sul do Brasil. Com localização privilegiada, Cruz Alta possui o maior entroncamento rodoferroviário do estado, com ligação férrea direta ao Porto de Rio Grande, concentrando 70% de todos os grãos transportados por trens no Rio Grande do Sul. Com planos de voos ainda mais altos, Cruz Alta possui uma pista para pousos e decolagens, incluindo iluminação para operações noturnas, ampla estrutura de hangar e abastecimento. Com o novo polo industrial, às margens da BR-158, ampliamos a oferta de áreas e oportunidades para novos empreendimentos. E devido à localização geográfica privilegiada da nossa cidade, o novo polo industrial está em uma área segura, distante de canais e malhas fluviais relevantes. Incentivos fiscais e um programa de desburocratização transformam o novo polo industrial de Cruz Alta em uma excelente oportunidade para a instalação, ampliação, construção e reconstrução de novas empresas. Também incentivando o desenvolvimento das empresas que aqui estão. Muitas líderes em seus mercados e segmentos. Grandes produtoras e desenvolvedoras de serviços, produtos e inovações tecnológicas. Cruz Alta é um centro de excelência educacional, com instituições renomadas, dedicadas à pesquisa, ensino, produção e inovação tecnológica. Sim, sejam bem-vindos a Cruz Alta, a terra da Fenatrigo. Uma cidade em constante desenvolvimento, que trabalha e investe para oferecer as melhores oportunidades a todos que desejam empreender e crescer com a gente. Cruz Alta, uma terra de novas oportunidades. Para a saudação institucional, nós convidamos nesse momento a anfitriã dessa manhã, a senhora Paula Rubim Faco Librelotto, prefeita municipal de Cruz Alta.
Bom dia, senhoras e senhores, a toda a comunidade cruzaltense que está nos assistindo de maneira virtual. Gostaria de iniciar cumprimentando o nosso governador, Eduardo Leite, e já lhe agradecer, governador, por tantas vindas à nossa cidade, a Cruz Alta, especialmente hoje sobre neblina, chuva e vento. Ainda bem que temos um grande aeroporto aqui, o qual o nosso governador aterrissou para esse grande anúncio. Muito obrigada. Fica aqui o meu reconhecimento ao governador Eduardo Leite pelo investimento permanente no município de Cruz Alta. E faço essa referência porque sou prefeita há 4 anos e só em Cruz Alta são mais de 50 milhões do governo do estado, distribuído no nosso hospital, Hospital São Vicente, na reconstrução da nossa escola Margarida Pardelhas, nas diversas áreas de infraestrutura, Palácio da Prefeitura, obras de asfalto. Então, muito obrigada. 50 milhões do governo do estado aplicados pelo governador Eduardo Leite, pelo vice-governador Gabriel Souza, pelos nossos secretários do estado, o qual já saúdo, nosso querido Vilso Covatti, Hernani Polo, muito obrigada. Aqui o recurso do estado é bem empregado para desenvolver economicamente e socialmente o nosso município. Preciso cumprimentar de uma maneira especial e carinhosa os meus deputados, e que orgulho, Cruz Alta, representando a Câmara Federal, Dr. Pedro Westphalen, representando a Assembleia Legislativa, Rafael Braga. E eu faço uma referência muito especial a eles, porque foram inúmeros conselhos, inúmeras estratégias, que juntos, de maneira sigilosa, me auxiliaram para que nós chegássemos aqui nesse dia. E vejam o quanto é importante a representação política, a política do bem e a política com interesse único, que é desenvolver Cruz Alta. E aqui em Cruz Alta, isso não são meros discursos, mas são práticas de excelentes deputados que têm caminhado ao lado do Executivo e do Legislativo em prol da união da nossa gente. Muito obrigada. Quero cumprimentar os meus queridos vereadores. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Em nome do presidente Gustavo Bilibil, dizer e fazer uma referência ao trabalho que vocês têm feito junto à Câmara, nos dando sustentação e especialmente pela aprovação aos incentivos concedidos à Soli 3. Sem vocês, meus vereadores, não seria possível, pois não há prefeitura sem Câmara, não há uma cidade que tenha força aonde não há a união dos poderes, e aqui, de maneira muito respeitável, independente, nós temos trabalhado em prol dos interesses do nosso município. Gostaria de cumprimentar o general de brigada, o general César, em seu nome, general, cumprimentar todas as autoridades militares que estão aqui. Gostaria, em nome do meu querido amigo e prefeito Maninho, de Não Me Toque, cumprimentar todos os prefeitos que estão aqui nos honrando com as suas presenças. Em nome de vocês, saudar a todas as autoridades civis, aos nossos visitantes. Gostaria de fazer um agradecimento ao meu ex-vice-prefeito, Luciano Ardengue, meu amigo de 4 anos de caminhada, a qual eu tive a incumbência de tomar um mate lá naquela varanda, para termos mais uma conversa sobre o desenvolvimento de Cruz Alta. Muito obrigado, meu amigo, a você, a sua família. E assim também agradecer o meu vice-prefeito, Júnior Marquesan, meu parceiro dessa caminhada, e aos meus secretários municipais, que trabalharam muito para que a gente desse todas as garantias para esse investimento acontecer. A imprensa, muito obrigada. Sem vocês, as boas notícias não chegariam a todos os cantos do nosso estado e do nosso país. Então, muito obrigada por estarem aqui divulgando
as coisas que dão certo, é a união e especialmente o protagonismo da nossa cidade. O meu bom dia especial é aos presidentes. Querido presidente Walter, da Cotrizal e da Soli 3, querido presidente Germano e o querido presidente Neimânica. Que bom que a gente está aqui hoje e que eu posso dizer oficialmente, bem-vindos à Cruz Alta. Isso estava guardado há muito tempo. Então, bem-vindos. Cruz Alta recebe a Soli 3 de braços abertos para juntos nós fazermos um trabalho desenvolvendo a nossa região. A Soli 3 muda definitivamente a história e o futuro de Cruz Alta. Por isso, a nossa cidade, todos os munícipes a qual eu represento e as lideranças, os empresários cruzaltenses, recebem vocês. E agora eu posso contar o quanto a gente trabalhou para que isso fosse possível. São mais de 2 anos de trabalho, com muita ética, com muita responsabilidade, defendendo os interesses da nossa gente e da nossa cidade. E, acima de tudo, trabalhando porque acreditamos no potencial de Cruz Alta. Potencial logístico, que envolve a nossa posição geográfica, nosso aeroporto, nossas rodovias, nossa ferrovia, o nosso potencial na produção de grãos, porque sim, somos a capital da irrigação do Rio Grande do Sul e uma das maiores produtoras de grãos desse país, e o nosso potencial humano, que envolve a nossa gente, e que eu tenho certeza que esses fatores foram determinantes para a escolha de Cruz Alta. Desde que assumi como prefeita, em 2021, nós planejamos chegar nesse dia. Colocamos as finanças do município em dia, num curto espaço de tempo, recuperamos a credibilidade da gestão da prefeitura, fizemos os investimentos necessários em infraestrutura, saúde e educação e retomamos o orgulho dos cruzaltenses. E assim, nos tornamos capazes de incentivar e buscar investimentos para aumentar a renda e os empregos de Cruz Alta. Visitamos os senhores, visitamos as cooperativas, apresentamos as nossas possibilidades, as potencialidades, buscamos aproximação, nos articulamos politicamente, sim, e formalizamos as garantias necessárias para viabilizar a indústria. Hoje, o nosso município anuncia, junto com a Soli 3, junto com o cooperativismo gaúcho, junto com as lideranças estaduais, junto com os associados, diretorias, colaboradores das cooperativas, uma indústria de biodiesel de 1 bilhão, nem sei dizer tanto número assim, 1.250.000.000, mais de 1.000 empregos diretos na construção civil. Mais do que isso, nós anunciamos a retomada do protagonismo de Cruz Alta e da nossa região. Muda a nossa história, gera milhares de empregos, de renda, trará com certeza novas indústrias e empresas, desenvolverá muito a nossa região. E essa é a grande obra que nós estávamos aguardando. Eu, enquanto prefeita, sonhava em chegar a esse dia, e hoje eu tenho o prazer e a honra de poder, assim, o fazê-lo. Tratei pessoalmente no meu gabinete essa pauta, sei quanto foram difíceis as negociações, e bem difíceis. Teve dias que a gente ficava o dia inteiro no telefone, pedindo conselho para um, para outro. Mas esses desafios que nós passamos, eles que nos tornam realmente grandes, dessas grandes oportunidades que a gente vai gerar para a nossa gente. Então, é um imenso prazer defender com responsabilidade a nossa cidade, as nossas potencialidades, e é isso que a população confiou a mim, ao Júnior, aos nossos vereadores, aos nossos deputados, Dr. Pedro e Rafael. E a soma de muitos esforços das lideranças,
mas especialmente da União de Cruz Alta, que vive um novo tempo e já colhe os resultados como esse. Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Depois do Érico Veríssimo, acho que sou eu a pessoa que mais falo essa frase aqui em Cruz Alta, e é assim que eu encerro agradecendo a confiança dos presidentes Walter, Germano e Ney, porque vocês estão construindo o moinho de vento do cooperativismo no lugar certo, no tempo certo, e juntos nós trabalharemos para desenvolver ainda mais a nossa região. Muito obrigada. Quando grandes ideias encontram o lugar certo, nascem novos futuros. Cruz Alta recebe a Solitrês de braços abertos. Uma terra que prospera com trabalho, inovação e esperança. Hoje damos as boas-vindas à Solitrês, União Central Cooperativa, que escolheu investir aqui e se tornar parte da nossa história. Aos empresários, e especialmente às cooperativas Cotrijal, Cotripal e Cotrizal, que acreditam em nossa terra, nossa gratidão. Vocês estão plantando mais que uma indústria, estão plantando um legado. Bem-vindos à Cruz Alta. Juntos, vamos crescer com responsabilidade, sustentabilidade e orgulho. Agradecemos a receptividade da prefeita, através de Cruz Alta e através dos cruzaltenses, neste momento que a gente considera histórico. E em agradecimento ao apoio recebido neste município, nós queremos convidar ao palco o deputado estadual, senhor Rafael Braga Librelotto, para sua mensagem. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Quero saudar excelentíssimo governador Eduardo Leite, excelentíssima prefeita doutora Paula, ao doutor Pedro Westphalen, nosso deputado federal, ao Hernani Polo e ao Wilson Covatti. Não existe trabalho bem feito sem uma equipe competente, e vocês são, entre os tantos secretários competentes, tem feito um trabalho realmente brilhante. E Hernani, sem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento, dos bancos de fomento e programas como o Fundopem, talvez esse investimento aqui não seria possível. Então, saudar os nossos secretários, saudando eles, saúdo a toda a equipe do governo, os prefeitos municipais, o Maninho, o Gilson, o Gustavo Cavalheiro de Panambi, o Pablo de Sarandi, Bellini de Boa Vista do INCRA, saudar os presidentes das cooperativas, Neimânica, o Germano e o Walter, saudando o Thiago, saudar também todos os demais membros os cooperados, os membros das equipes. Quero saudar também os presidentes da Câmara Municipal, Gustavo Blibil de Cruz Alta, Cristiano Lima de Nome Toque, a Melissa Zardim de Panambi, o Ayrton Ortiz de Sarandi. Em nome dele, todos os vereadores presentes no dia de hoje. Saudar também o reitor da universidade, Fábio Dal Soto, a delegada Diná, a delegada regional de polícia. Saudar o comandante, o general César, e saudando ele, saudar todas as autoridades militares, Darcy Hartmann do Sergues, Paulo Pires da FECOAGRO, Moacir Medeiros, Sindicato Rural aqui de Cruz Alta, a Viviane da CI, saudando você, saudar todas as entidades dos demais municípios também aqui presentes. O Ney disse que é um dia histórico para Cruz Alta. E nós sonhamos tanto com esse momento. E eu vinha do aeroporto até aqui com o governador Eduardo Leite e lembrava que há um pouco mais de um ano, estava prevista a vinda do governador aqui para dar início às obras do Colégio Margarida Pardelhas,
também inaugurar uma obra no Hospital São Vicente. E foi bem no dia que aconteceu a intempérie climática, a catástrofe que acometeu sobre o Rio Grande do Sul, das chuvas, das enchentes, e acabou que o governador não veio nesse dia. E hoje a gente, ontem, quando eu voltei de Porto Alegre, ontem eu sou presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, e ontem a gente que possibilita, né, que o governador esteja aqui hoje para esse grande momento, para essa realização desse sonho. Mas também nada disso seria possível, governador. E aqui em Cruz Alta é mais ou menos o reflexo da mesma coisa que o governo do estado fez, porque que para alguns, eu tenho andado o estado do Rio Grande do Sul inteiro, e a gente tem visto investimentos do estado em todas as áreas, nos hospitais, nas escolas, estradas sonhadas por muitos anos. Ontem eu estava numa reunião para ver, estava junto com o Maninho lá e o secretário Costela para a gente ver a 451, Colorado Não Me Toque, Santa Bárbara Ibirubá, Cruz Alta Fortaleza, estradas sonhadas por mais de 40 anos que hoje a gente vê se realizando. Mas pouco tempo atrás, talvez alguns não lembrem, em 2001, ou seja, 4 anos atrás, os funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul tinham que pegar empréstimo no Banrisul e o governo pagava os juros. Há 5 anos atrás nós não pagávamos folha de pagamento. E o governador sabe, e tomara, governador, que tu vá mais longe, porque o Brasil precisa. O governador sabe que para ver desenvolvimento tem que ter responsabilidade fiscal, tem que gastar menos do que se arrecada. E essa transformação, essas reformas foram feitas no Rio Grande do Sul para a gente poder organizar a casa e receber os investimentos. E assim foi Cruz Alta. As contas aqui eram, olha, era de chorar o estado que foi pega essa prefeitura. Foi colocado as contas em dias, foi melhorado o ambiente com investimentos do governo do estado e investimentos municipais, tornar o ambiente propício para vir investimento. Ninguém investiria numa cidade que está decadente, que vem diminuindo, que não tem, não está com possibilidades de crescimento. Então, Cruz Alta mudou a sua realidade, preparou o terreno para esse grande momento. Deixamos de ser, e eu ouvi muito, Cruz Alta tinha fábrica de fósforo, Cruz Alta tinha fábrica de refrigerante, né, Les? E a gente ficava com aquela sensação do Latinha, né? Cruz Alta, Latinha. O que tem Cruz Alta que a gente vê Ibirubá crescendo e vê Panambi crescendo, e nós ficando com uma cidade dormitório, onde as famílias vêm procurar os representantes e dizer, olha, gera emprego aqui no município, porque meu marido sai de casa às 4 da manhã, volta de noite, a qualidade de vida é muito ruim. E a gente sempre sonhou com isso, né, de poder gerar oportunidade de emprego aqui na nossa terra. Então eu agradeço ao Walter, ao Ney, ao Germano, às cooperativas, por acreditarem em Cruz Alta, acreditarem e empreenderem num momento muito difícil que passa o setor primário, que passa o agro do nosso estado, que a gente precisa sim estar lutando não só pela prorrogação, e eu via na entrevista, acho que o governador vai falar depois, que parece que para prorrogar os vencimentos de 2025, a gente precisa de 130 milhões para pagar, né, essa diferença de juros, e o Estado está disposto a pagar. Mas o governo federal teria que fazer a sua parte. Teria que fazer a sua parte. E a gente, mesmo nesse momento difícil, vocês têm coragem de empreender, gerar riqueza, produzir. Não tem como nós melhorarmos os serviços em qualquer cidade aqui na nossa região se a gente não aumentar a arrecadação, se a gente não tiver uma melhor arrecadação de impostos e poder aplicar no social. Então, parabéns a vocês que acreditam, que investem no nosso estado. Nosso estado vive um novo momento, nossa cidade vive um novo momento, e eu agradeço de coração a cada um que acreditou. Prefeita, parabéns, porque eu sei o quanto tu deu mais ou menos, chegou para o teu secretário, a gente tem um grupo de WhatsApp que é só focado na Soli 3, né? E ela chegou para o secretário e disse, olha, parem tudo que vocês têm para fazer, é isso realmente que vai ser a virada de página na história do município. Vamos focar e vamos se dedicar e vamos se empenhar para que a gente consiga vencer essa batalha, né, de forma justa e
com os outros municípios que estavam concorrendo, mas que sim possibilite, então, que Cruz Alta realize esse grande sonho. Então, teu empenho, talvez as pessoas nunca saibam o tamanho do teu empenho. Faz anos que a gente sonha com isso. E graças aos senhores e às senhoras, governador, a gente pode hoje, na sua presença, estar anunciando esse grande investimento que vai não só mudar a realidade do município de Cruz Alta, mas vai sim muito somar para o novo momento de desenvolvimento que vive e de liderança o do nosso estado do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos que acreditam no agro, no empreendedorismo, na geração de riquezas e em municípios e estado melhor para a qualidade de vida de todos os gaúchos. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado Rafael e, dando sequência a este ato, convido o deputado federal Pedro Westphalen para o seu pronunciamento. Muito bom dia, senhoras e senhores. Uma manhã de uma riqueza impressionante. E a maior riqueza é a presença de vocês todos aqui. Num salão muito bem preparado, com um telão maravilhoso, num dia em que a chave vira não só para Cruz Alta, vira para o Estado e vira para o Brasil. Eu quero aqui cumprimentar o senhor governador do Estado. Esta é mais uma das grandes iniciativas que acontecem no seu governo. E quero aqui cumprimentar também o vice-governador Gabriel Souza, que numa sinergia e numa fidelidade, juntamente com Vossa Excelência e os seus secretários, e cumprimento aqui o secretário Covatti e o secretário Dani Polo, tem feito a diferença em um Estado que, apesar das dificuldades climáticas, nunca foram maiores do que a vontade e a determinação de um Estado em superar, vencer e tornar o Estado hoje um protagonista nacional. Muito obrigado, governador, pela sua presença nesse momento aqui. Quero, cumprimentando a nossa querida prefeita Paula Facco, que nesse momento liberou, com uma emoção, historiou o que está acontecendo hoje aqui. A virada da chave, Paula, começou na tua eleição. Hoje é uma nova virada, mas no momento em que as forças políticas de Cruz Alta, em que as forças sociais de Cruz Alta compreenderam e entenderam que naquele momento cada um de nós tinha que colocar os interesses pessoais abaixo dos interesses de Cruz Alta, que tinha se isolado da região. E numa demonstração de amor a essa cidade, numa grande coalizão, nós conseguimos virar a chave, eleger a doutora Paula, e vejo nesse momento que precisamos fazer um tributo especial, porque era uma jovem promissora médica, e que naquele momento deixa a sua profissão para dedicar a sua vida, formando um secretariado qualificado, com uma sinergia na Câmara de Vereadores qualificada, viu seus filhos, Paula, muitas vezes chorando a sua ausência, e você e o Rafael, no esforço imenso, toparam o desafio, e hoje nós somos o que somos. Por isso esse tributo especial. Queria aqui também fazer uma alusão ao Rafael Braga, que tem sido realmente um diferencial, um grande diferencial ali no Parlamento Gaúcho, já hoje presidindo das comissões mais importantes e sendo um dos instrumentos para que isso hoje acontecesse da mais alta importância. Completar o nosso vice-prefeito Júnior Marquesan, que honra o nome do seu pai, fazendo também com a sua lealdade um sólido alicerce basilar para que essas coisas aconteçam em Cruz Alta, bem como a nossa Câmara de Vereadores, em nome do Billy Bill, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Não posso deixar aqui de cumprimentar o nosso Wilson Covatti. Muito obrigado, Wilson Covatti, faz um trabalho excepcional por todo o Estado, governador, no micro, atendendo os pequenos em todos os municípios do Estado. Se tiver algum município do Estado do Rio Grande do Sul
que reclamar que não há investimento do governo do Estado está sendo injusto. Todos os municípios do Estado têm a mão do governador e do governo do Estado, seja em que setor for. Nesse momento, nós queremos aqui, governador, agradecer mais um grande investimento seu aqui em Cruz Alta, mas não posso deixar aqui de fazer alguns agradecimentos. Eu quero fazer, antes de cumprimentar os nossos protagonistas, eu sei o quanto foi difícil para as famílias Ardengue e a outra família que fez parte da sua história, mas vou me referir a Ardengue, que são meus parentes. O quanto aquela propriedade tinha um valor emocional para o pai deles, o Décio Ardengue, Décio Westphalen Ardengue. Eu sei que o Luciano, para fazer essa entrega, Paulo, ele teve um amor muito grande pela nossa cidade. Portanto, as famílias que venderam as suas áreas para que hoje nós tornássemos isso aí uma realidade, eu gostaria de uma grande salva de palmas. Quero aqui agradecer aos presidentes das cooperativas. Hoje, meus caros Walter, presidente da Cotrisal, meu caro Ney Mânica e amigo Ney Mânica, protagonista Ney Mânica, um homem de hoje projeção nacional, muito obrigado pela sua participação nesse momento aqui também. Quero também cumprimentar aqui aos presidentes e colaboradores da Cotripal, muito obrigado pela solidez dessa cooperativa. Quero, Germano, aqui dizer que nós ficamos emocionados em ver a Cotrijal, a Cotripal, Walter, e a Cotrisal unidas, quebrando um paradigma e dando caminhos para que outras cooperativas compreendam que a união das cooperativas faz a diferença de um estado onde nasceu o cooperativismo, mas que perdeu o protagonismo para o Paraná e que está recuperando através de ações como esta aqui hoje realizadas. Unindo as cooperativas, fazendo um investimento de 1,250 bilhões, que não é pouco, que é muito. Quero também cumprimentar as demais autoridades aqui já nominadas carinhosamente e cuidadosamente, cumprimentando a Paula e ao Júnior, a todos os prefeitos e vice-prefeitos já citados, as autoridades militares, civis neste evento, que nós precisamos cumprimentar também, mas dizer, Paula, são aqueles momentos, depois de 6 mandatos, em que fui secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Transportes, tendo feito aqui o início de uma infraestrutura que hoje é capaz de trazer para cá essa empresa, trevo da CCGL, Darcy, Paulinho, que vocês estão presentes aqui, e Caio, aqui está o cooperativismo do Rio Grande do Sul presente, Neymani, você que foi um dos responsáveis por essas instalações da CCGL em Cruz Alta, aquele trevo de Cruz Alta, da CCGL, que não tinha como chegar o caminhão, o trevo de Juí, os asfaltos da região, como secretário de Transportes, recuperamos aqui, o aeroporto que teve a iniciativa privada de um novo grupo de líderes cruzaltenses, onde ajudamos muito para que eles se entusiasmassem e investissem dinheiro pessoal, sem dinheiro público, porque acreditavam nessa sinergia entre o público e o privado. Isso é muito importante. Esses exemplos têm que ser ditos e vistos. Se hoje essa escolha por Cruz Alta foi pelo trabalho feito pela prefeitura, pelo Rafael, um grão de areia eu fui nesse processo, um grão de areia, mas no passado, quando Cruz Alta começou a apresentar projetos, veio o projeto da estrada para Benjaminote. Paulo levou um projeto e nós, pela articulação que temos e pelo respeito que temos a todos os políticos de todas as matizes ideológicas, sem nunca deixar de ter basilarmente os princípios de uma direita, a qual eu defendo há muito tempo, nós conseguimos abrir lá todos os gabinetes, porque tinha um projeto, e ali iniciou-se, Paula, a construção do que hoje é a realidade. É verdade que aquele dinheiro foi pouco e você botou dobrado, porque acreditou em nós temos estrada, temos asfalto, temos ferrovia, temos aeroporto, temos infraestrutura para qualquer empresa que se realize aqui em Cruz Alta, meu caro Maninho. Mas mais importante que tudo isso foi ter reinserido Cruz Alta no contexto regional e estadual. Cruz Alta tinha se isolado, lamentavelmente, por escolhas políticas.
E essa reinserção estadual faz com que esse investimento não seja de Cruz Alta. Esse investimento é regional, é estadual. Cruz Alta foi escolhido porque fez o tema de casa, mas é de todos vocês, de todas as cidades, as quais eu tenho orgulho de, por 6 mandatos, representar e ter tido, nesta caminhada, alguns reconhecimentos, como hoje pelo Ney Mânica foi feito. Nós fizemos vida pública, não levamos nada dela, a não ser reconhecimentos em alguns momentos, e é o que vale a pena. Porque se abre mão da vida pessoal, da vida familiar, mas quando vejo uma Cotrisal, será transformadora naquela região de Sarandi, quando a vejo a Cotripal, com o conceito que tem e o respeito dos seus cooperados, uma Cotrijal liderando esse processo, nós temos sim muita coisa a fazer. Eu estive à morte do Covid e fiz uma reflexão de vida e vi que tinha muitas coisas a fazer ainda e obrigações com os meus filhos e netos. Naquele momento eu defini e decidi que enquanto eu estiver saúde mental e força física, eu tenho a obrigação de retribuir ao país, ao Estado e à Cruz Alta todas as condições que me deram de viver e ver bem e poder trabalhar por essa cidade. Não posso deixar de, ao finalizar, dizer que hoje pela manhã tive um contato com o senador Luiz Carlos Reis, sentávamos junto ontem, falávamos com ele, e mandou um forte abraço, vai se manifestar aqui, ficou em Brasília, que está convocando hoje o ministro Haddad, que não cumpriu a sua palavra em fazer na sexta-feira a publicação de um decreto prorrogando por 4 anos o investimento dos produtores rurais e por 1 ano o investimento, por 4 anos o custeio. Não foi cumprido. Esse movimento que está sendo feito pelos produtores do Estado tem o nosso total apoio. Eu tenho uma lei na Câmara Federal, 341/2025, o Luiz Carlos Reis tem outra lei, que é a lei da securitização, estamos lutando por isso aqui, haveremos de conseguir um espaço para que aconteça, porque essa lei, ela protege as cooperativas, protege as cerealistas, protege o agronegócio, protege o produtor rural, e não é de hoje que nós lutamos por isso. Começou lá em 21, lá em 2001, Rafael, você estava junto na securitização, na luta pelos transgênicos, tantas questões que defendemos do agronegócio. Não ficamos falando, meu caro Moacir, você que representa uma das maiores instituições, que é a nossa representação de Cruz Alta, do nosso sindicato rural, mas haveremos de vencer, com paciência, com resiliência, com muita luta e com muita força política. E, fundamentalmente, essas 3 cooperativas que hoje fazem da sua união uma mudança de paradigma por um dos fatores que nós tanto lutamos, que era agregar valor ao produto primário. Nós passamos na nossa região a deixar de ser um exportador de commodities e vamos exportar produtos com valor agregado. Vamos exportar óleo, vamos exportar farelo, vamos dar valor ao produto primário. Esse é o início e o princípio de uma transformação da nossa região aqui. Portanto, nesse momento, nesta manhã, eu tenho muito orgulho e honra desses 24 anos em que larguei a profissão que amo, que é a medicina, de ver resultados acontecendo, fruto de uma caminhada, onde fui secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Transportes, colega do combate, presidente da Assembleia, líder de governo, e em Brasília, feito projetos que transformaram a saúde do Brasil. Por isso tem tido várias condecorações nacionais, mas no agronegócio nós nunca deixamos de ter essa bandeira, porque somos de Cruz Alta, somos produtores, e os cabelos brancos que tenho, não foi pela profissão de médico, não foi pela política, foi do tempo que eu plantava e lá ficava rezando a Deus para que chovesse ou para que não chovesse, para plantar e para colher. E hoje nós estamos colhendo aqui, fruto dessa sinergia da liderança da Paulo, da liderança das cooperativas. Me desculpe me alongar, mas é um dia muito especial para mim. É um dia que hoje realmente eu me revigoro em cada abraço, em cada reconhecimento, em cada confiança dos meus queridos e queridas cruzaltenses, a quem tanto amo. Vocês hoje fizeram e fazem muito valer a pena fazer vida pública. Longa vida as cooperativas, longa vida Cruz Alta. Muito obrigado, seu Pedro Westphalen, pela contribuição.
Dando sequência ao nosso ato, eu convido o senador da República, o senhor Luiz Carlos Reis, representando o Senado Federal, para o seu pronunciamento por videoconferência. A equipe técnica está com ele. Bom dia, senador. Bom dia, estão ouvindo bem aí? Sim. Está chegando bem o som? Ok. Saudar o senhor governador Eduardo Leite, a prefeita Paula, e parabéns, Paula, pelo teu trabalho, pelo teu envolvimento com a prefeitura, os secretários, por esse grande empreendimento, o que a prefeitura fez para que viabilizasse o empreendimento da Soli 3. Saudar também o meu colega Pedro Westphalen, que já falou recentemente, da mesma forma o deputado Vilmar Zanquim e também o deputado Rafael Braga. Parabéns a vocês, porque a Assembleia também teve um envolvimento, Vilmar e Rafael. Secretário Hernani Polo e secretário Covatti, né? E saudar especificamente aos 3 presidentes, Ney César Mânica, Germano David e também o nosso Walter von Tobel, da nossa Cotrizal, da nossa Cotrijal e da nossa Cotripal. Saudar as 3 cooperativas, os seus associados, por esse empreendimento magnífico que vocês estão fazendo hoje no Rio Grande do Sul, mas especificamente em Cruz Alta. Saudar também o Darcy, da nossa Rocergs, em nome das cooperativas, Paulo Pires, da FECOAGRO, e o Caio Viana, da CCGL. Vou arrematar agora pelo Caio, começar pelo Caio Viana. Parabéns, Caio, pelo teu trabalho, porque montar uma grande empresa de leite, que a gente cobrava que as cooperativas tinham que se industrializarem. E o leite você já fez, né? Assim também como o presidente David, lá na cooperativa da Cotripal, já tem um frigorífico de suíno e de bovinos, ok? E agora, as 3 cooperativas juntas fazem esse grande empreendimento em Cruz Alta, que é a nossa indústria de biodiesel. É importante, nós precisamos agregar valor dos nossos produtos, e essa forma que as 3 cooperativas fizeram, estão, nesse momento, inaugurando, dando pontapé inicial de empreendimento para o Rio Grande do Sul, mas especial para Cruz Alta e o centro do estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, colocar, vi o Rafael falando, quero cumprimentar o governador, dizer que nós ajudamos. Quando eu estava em licença, o Irineu Horta, meu suplente, fez um projeto, discutimos eu e ele, e apresentou ao Irineu um projeto que viabilizou o governador. O Estado recebeu 23,7 bilhões do juro que não pagou e das prestações que não foram pagas em 24, 25 e 26. Isso está ajudando o Estado a alavancar. Nós fizemos a nossa parte, o Pedro, da mesma forma, deve ter feito na Câmara também, para que o Estado pudesse ter esse recurso e fazer os investimentos necessários para fazer a retomada do Estado. Um recado também, Paulinho Pires, ao Caio e ao Ney, sobre as dívidas. Ontem falamos do ministro Favro, a equipe, nós estamos com requerimento de convocação do Haddad, a equipe dele esteve comigo ontem à tarde, pedindo que eu retirasse, eu só retirarei esse documento da convocação quando sair a resolução do Banco Central. Foi prometido a semana passada, quinta-feira, não saiu, e já estamos quarta-feira dessa semana e ainda não saiu. Então deve sair para as cooperativas todas que estão nos assistindo ou acompanhando nas redes sociais, e sairá ainda essa semana, e aí sim nós retiraremos a convocação do ministro Haddad para que possa prorrogar os débitos por 4 anos, como foi prometido no dia 23 de abril. Então, eu peço também aos bancos que têm Sicredi, Banrisul, Banco do Brasil e outros bancos, principalmente os bancos de fábrica, que dêem uma aliviada nos produtores. Tem muita gente sendo executada nesse momento. Isso vai ajudar, Ney, as cooperativas, vai ajudar, nós queremos incluir as revendas e também incluir as cerealistas, mas ainda não está acertado essa parte. Mas é importante que saia essa renegociação. E aí, prefeita Paula, em seu nome, e também em nome do Gustavo Bilibil, os vereadores, todos presentes, prefeitos, vice-prefeitos, estejamos juntos com o governo do Estado e junto com as nossas entidades de classe, para alinharmos depois a securitização. Não vai ser fácil. Cumprimento as cooperativas que estão ombreando hoje esses protestos que estão saindo no Rio Grande do Sul. Para nós é muito importante. Essa repercussão está chegando em Brasília e precisa chegar mais. Mostrar que a pressão é necessária nesse instante para resolvermos esse impasse que nós temos com 20 anos de prazo, aí sim. O dinheiro foi arrumado, ontem à noite, 136 milhões. Não precisamos do dinheiro do governador, mas vai ser preciso, governador, de uma outra empreitada, que nós já estamos tratando de um outro processo,
E nesse instante, o meu gabinete está participando do Ministério da Agricultura, o secretário Edvilson, aí do Governo do Estado, também está participando, e o nosso representante da Farsul também está participando com o Governo do Estado e com o Governo Federal aqui em Brasília, para alinharmos um plano, não apenas para nós renegociarmos as dívidas e estruturarmos a chamada securitização. Aí sim, nós vamos dar um alívio para as cooperativas e para os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Esse é o empenho que nós estamos fazendo. Eu não fui aí, me desculpa, Ney, ao Germano e também ao nosso Von Tobel, por estar em Brasília tocando esse outro assunto. Portanto, é importante vocês. Parabenizo mais uma vez as 3 cooperativas, e aí Caio, o Darcy Hartmann e Paulinho Pires. Nessa iniciativa dessas 3 cooperativas, servirá de exemplo para que nós possamos fazer o que o Paraná há muitos anos já fez. O Paraná veio e copiou o exemplo do Rio Grande do Sul. E hoje dá de 10-0 no nosso empreendimento. Então, esse modelo que a CCGL já fez, Caio, e que vocês estão fazendo hoje, essas 3 cooperativas, é o início da arrancada para o cooperativismo gaúcho também tomar essa liberdade e conseguir fazer investimentos importantes para o crescimento dos nossos cooperativados e também do nosso estado do Rio Grande do Sul. Parabéns mais uma vez ao Ney, ao nosso Von Tobel e também ao Germano pelo empreendimento realizado hoje em Cruzalta. Um abraço a vocês. Obrigado, então, ao senador, senhor Luiz Carlos Reis, e pelas palavras, também pelos demais pronunciamentos nesta manhã histórica para nós. A Soli 3, ela é uma iniciativa de intercooperação na vanguarda do cooperativismo gaúcho. O empreendimento representa desenvolvimento e um futuro sustentável para o nosso Rio Grande do Sul. E para dar sequência ao nosso ato, eu convido então ao palco o governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite. Muito bom dia, senhoras e senhores. Me permitam iniciar aqui saudando a prefeita Paula Librelotto e toda a sua equipe. E ela fez aqui uma manifestação a respeito dos investimentos que o governo do estado está fazendo aqui em Cruzalta. E eu fico muito feliz, como disse o nosso deputado Pedro Westphalen, de termos investimentos em todos os municípios do estado. Mas fico especialmente feliz de ver aqueles municípios em que parece que conseguem multiplicar os efeitos dos nossos investimentos a partir de uma gestão responsável, dinâmica, inovadora, como é a gestão aqui da prefeita Paula. Então, parabéns, Paula. Fico muito feliz de ver Cruzalta em boas mãos, um bom trabalho que tu estás desenvolvendo. Saudar, naturalmente, os presidentes aqui da Cotrijal, Cotripal e Cotrizal, Neymânica, o Germano, o Walter, e dizer a vocês que o empreendedorismo e a capacidade de associação, de articulação entre as cooperativas aqui dá um exemplo para todo o Rio Grande. Tem um efeito prático, naturalmente, do investimento, que vai produzir seus efeitos econômicos, empregos, geração de riqueza, mas tem um efeito que não pode ser medido, que é o poder do exemplo, né? Este certamente impacta também o nosso estado na medida em que injeta ânimo, né? E dá um exemplo a partir desse empreendedorismo para que outras cooperativas, empresas, para que os gaúchos como um todo olhem com confiança para o futuro do nosso Rio Grande e ousem e empreendam. Essa ousadia, ela é muito importante. Então, muito obrigado a vocês. Saudar o senador Luiz Carlos Reis, que entrou aqui virtualmente, os nossos deputados, mais uma vez, deputado Pedro Westphalen, deputado Rafael Braga, né, dando um suporte importante também lá na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado. O Gustavo Bilibil, como presidente da Câmara Municipal, os nossos secretários, o secretário Hernani Polo, no Desenvolvimento Econômico, e o secretário Covatti, na nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural. E agradecer muito a eles esse empenho aqui. Hernani, né, articulador de toda a área do desenvolvimento econômico, está sempre lá brigando e articulando, assim como o Covatti tem feito aí um trabalho importante na nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural. Obrigado, Covatti. Vice-prefeito,
Marquesan e também aos prefeitos municipais aqui de Não Me Toque, Gilson dos Santos, de Panambi, Gustavo Cavalheiro, de Sarandi, Pablo Mari, e de Boa Vista do INCRA, o Gilmar Bellini. E a todas as autoridades que estão aqui conosco. Senhoras e senhores, quando eu concorri a governador em 2018, eu insistia em algo que eu acredito muito. Quem fez o Rio Grande ser grande nunca foi o governo, é a sua gente, é o povo gaúcho, que é trabalhador, que é empreendedor, que gosta de trabalho, não tem medo de acordar cedo, ousar, empreender, correr riscos nos seus empreendimentos e gerar riqueza. Aliás, esse mesmo empreendedorismo gaúcho não produziu efeitos apenas no Rio Grande, mas Brasil afora, onde os gaúchos ousaram empreender no oeste do Santa Catarina, do Paraná, no centro-oeste brasileiro. Então, o gaúcho é empreendedor e gera riqueza. Não é papel do Estado ser gerador de riqueza. Mas quando o Estado se fragiliza, o governo se fragiliza, ele limita a capacidade empreendedora da nossa gente. Porque o povo pode continuar trabalhador, empreendedor, ousado, mas se ele não tiver estradas minimamente em condições, ele não consegue escoar essa produção com competitividade. Se o Estado não tiver fôlego fiscal, ele não consegue prestar serviços de um lado, e aí a segurança pública que se precariza gera riscos para a vida, que afasta talentos do nosso Estado e gera risco para o patrimônio de quem empreende, e aí desestimula os investimentos. Assim como a insegurança no campo, por exemplo, né? Não apenas da criminalidade, mas também sobre a própria segurança da propriedade privada. E por isso que nós sempre deixamos claro, e houve exemplos recentes em que nós demonstramos com clareza, que qualquer tentativa de invasão de terra imediatamente tem ação do governo do Estado com as nossas forças de segurança. Assim como é papel do Estado, a partir da retomada do seu fôlego fiscal, ser mais ousado nos incentivos fiscais também. Porque quando o Estado está desequilibrado, como ele estava lá no início do nosso governo, parece que já está distante, mas o deputado Rafael lembrou aqui, 2021, o Estado ainda estava pagando salários atrasados. Só ali de 2021 para 2022 é que nós regularizamos efetivamente o pagamento de salários, foi ontem, faz pouco tempo. Mas com essa retomada da capacidade de pagarmos as contas em dia, o Estado passou a poder ser mais ousado também nos incentivos fiscais. E a gente cria um plano de incentivo para o etanol, cria um plano de incentivo para o biodiesel no Estado, com reduções de impostos para ajudar a viabilizar investimentos nas diversas áreas, assim como o melhor fluxo na oferta dos créditos presumidos, enfim, uma série de estratégias que foram colocadas em campo para que a gente pudesse animar investimentos. E estão aí dando a resposta, como eu disse, né, a capacidade empreendedora, não é o governo que está aqui presente fazendo esse investimento. O governo cria as condições, e a partir das condições que são criadas, o empreendedorismo aflora e vira investimento bilionário como esse que a gente está aqui assistindo. Aliás, a criação de um ambiente melhor não é só do ponto de vista tributário, como eu falei, das estradas que eu mencionei, o Estado ainda tem seus desafios, suas dificuldades logísticas, mas eu tenho certeza que quem circula por esse Rio Grande, tiver um pouquinho de memória, olhar para trás, vai lembrar que as nossas estradas, o Estado não tinha condição nem de manter, fazer um tapa-buraco direito nas nossas estradas. Com muito esforço, o secretário Pedro Westphalia, quando foi secretário de transporte ali, conseguiu ali, a partir de financiamentos, fazer investimentos, né, pontualmente relevantes para o Estado, mas uma rotina de investimentos o Estado tinha dificuldade para sustentar, para melhorar a qualidade das nossas estradas. Por isso que eu digo aqui, né, a saúde fiscal, conquistada a muito esforço por todos nós, ela não pode ser colocada em risco com arroubos completamente irresponsáveis. Ainda ontem eu vi uma manifestação irresponsável de um deputado defendendo que a gente desse na Assembleia Legislativa um reajuste de 8% para o funcionalismo todo, que a gente estendesse benefícios e reajustes que o Estado não consegue suportar, né? Essa irresponsabilidade com as contas públicas, no passado, condenou o nosso Estado a atrasar pagamentos,
a atrasar investimentos e puniu as regiões. Então tem que ter muita disciplina, constância nesse nosso esforço de equilíbrio das contas do Rio Grande do Sul. Nós regularizamos pagamentos, melhoramos carreiras no serviço público, avançamos em reajustes de forma responsável para nunca mais deixar o Estado desequilibrar as suas contas. Mas é sempre um risco, né? Sempre tem alguém querendo ter uma ideia que, no momento, de forma populista, dá um benefício e joga o nosso Estado lá na frente de novo, numa aventura de desequilíbrio das contas e de toda a punição que isso gera nos serviços da população. Então, lembro aqui, Mânica, também de outras iniciativas que tu defendias vivamente e que nós encampamos sem ter medo das repercussões políticas. Vou dar uma aqui. O tema dos agrotóxicos, por exemplo. O Rio Grande do Sul tinha uma legislação única no Brasil que dizia que se o agrotóxico não tivesse a certificação no país de origem, não poderia ser aplicado aqui. Quando, eventualmente, pesquisas geram desenvolvimento de produtos a serem utilizados que no país de origem não justificam o registro, mas podem ser utilizados num país como o Brasil. E nós temos uma estrutura, uma agência de vigilância que analisa com responsabilidade a qualidade e a possibilidade da aplicação, que é a Anvisa, para testar essa possibilidade. Aliás, eu até dizia na época que a gente mandou a legislação para a Assembleia, para tirar esse óbice dessa vedação. Puxa vida, a gente confia na Anvisa para fazer a análise da vacina que a gente vai aplicar na gente, mas a gente não confia na Anvisa para ela poder dizer se um determinado produto químico pode ser aplicado na lavoura ou não. Não faz sentido. O Estado promoveu o alinhamento da sua legislação, mandamos para a Assembleia Legislativa para equalizar isso, que acabava tirando competitividade também da nossa produção, por limitar as possibilidades de uso de determinados agroquímicos na nossa produção agrícola. Então, o alinhamento da legislação, o avanço do ponto de vista fiscal, tudo isso, nessa jornada que nós cumprimos ao longo dos últimos 6 anos e meio, tem trazido ao Rio Grande do Sul uma oportunidade de voltar a confiar no seu futuro. Isso tem que ser lembrado, porque é uma jornada, é uma caminhada. Esse investimento não acontece da noite para o dia. Ele acontece porque o município se envolve, as cooperativas se articulam, há o entendimento com os proprietários da terra, tem toda uma articulação que tem que ser feita para poder viabilizar esse investimento. Tem uma jornada do investimento. Assim como o Estado tem a sua própria jornada, uma jornada que está sendo exitosa, apesar das dificuldades. Nós atravessamos crise fiscal, nós atravessamos estiagens, nós atravessamos a pandemia, nós atravessamos a enchente. Tantos desafios se impuseram nessa minha oportunidade de ser governador do Rio Grande do Sul, mas cada uma dessas etapas e das dificuldades tem sido superadas porque nós, ao invés de ficar brigando uns com os outros, brigamos com os problemas. Eu insisto que esse é o caminho. O deputado Pedro de Westphalen falou sobre a importância de manter a defesa dos seus pontos de vista, nas suas convicções, mas com a construção de uma relação política saudável que fez a diferença na hora de viabilizar com a bancada federal gaúcha o investimento para fazer a pavimentação aqui desses 8 quilômetros, se não me engano, de estrada que eu acabei de utilizar vindo do aeroporto para cá. Então, você pode, na política, ter firmeza de defesa das suas convicções sem transformar isso numa briga entre as pessoas que torna inviável o avanço de uma sociedade. O Rio Grande do Sul deu esse exemplo ao longo dos últimos anos e eu fico muito feliz de, a partir deste ambiente que a gente esteja construindo, dar todo o espaço para que o empreendedorismo privado promova um investimento como esse tão transformador. É absolutamente transformador. Nós aqui já sabemos disso, não sei se todos lá fora têm a dimensão da transformação de realidade que este investimento aqui vai promover para a Cruz Alta, como outros investimentos semelhantes lá em Passo Fundo, por exemplo, transformaram também a realidade a partir do processamento de grãos, da soja, agora do trigo também, em biocombustíveis, como está acontecendo em outras unidades de produção de biocombustíveis no estado do Rio Grande do Sul a partir dos programas que nós temos de incentivos e que também vão produzir essa transformação aqui em Cruz Alta. Então, sou muito feliz como governador e como cidadão gaúcho no dia de hoje por ver a confirmação daquilo que a gente acredita. Um estado bem ajustado, organizado, que volta a ter capacidade de investimentos, que sustenta adequadamente os seus serviços, dando espaço para o empreendedorismo gaúcho virar
geração de emprego, renda na veia. E além disso, né, logo mais estaremos visitando a Escola Margarida Pardeiras, que tem aí 20 milhões de reais de investimento do governo do Estado, transformando a nossa educação aqui no local para produzir mão de obra qualificada, para gerar ainda mais riqueza para a nossa cidade de Cruz Alta, assim como logo mais também no Hospital São Vicente de Paulo estaremos celebrando não apenas entregas importantes, né, mas também anúncios importantes, porque no total, entre os 5 milhões de reais já investidos e os 8 milhões de reais que estamos anunciando hoje de investimentos no hospital, nós teremos aí pelo menos 13, quase 14 milhões de reais de investimentos no hospital aqui, prefeito. Muito obrigado pela atenção de todos e eu quero encerrar manifestando aqui aos produtores todos que nós estamos nessa luta juntos em relação ao tema da dívida dos nossos produtores. Na semana passada, eu me reuni com o ministro Carlos Fávaro e houve a promessa, né, sinalização firme, para não dizer uma promessa, uma sinalização firme de que haveria a prorrogação das dívidas a partir de uma decisão do Conselho Monetário Nacional. Ela não aconteceu. Na sexta-feira mesmo, final da semana, me reuni com a Farsul e nessa reunião com a Farsul identificamos que pode estar sendo um obstáculo à prorrogação o custo financeiro para a União, o custo fiscal de 136 milhões de reais para fazer essa prorrogação das dívidas, que é a medida mais urgente por conta das parcelas vincendas que estão aí agora nessa primeira quinzena, final de maio, primeira quinzena de junho. E 136 milhões de reais, se é este o custo que tem e que a União está com dificuldade de fazer o enfrentamento, o que me custa crer que possa ser 136 milhões de reais no orçamento trilionário da União, um problema, eu estou formalizando hoje, liguei ontem para o ministro Carlos Fávaro, falei para ele por telefone, e estou formalizando neste momento a manifestação do governo do Estado para o Ministério da Agricultura e para o governo federal. Se é este o óbice, 136 milhões de reais, o governo do Estado banca isso, mas imediatamente precisam fazer a prorrogação das dívidas dos nossos produtores. Há que se compreender a urgência. Nós estamos observando já, agora o secretário Kovács dividia comigo, justamente no plantio do trigo, né, a perspectiva de diminuição de área plantada por essa dificuldade de fôlego dos nossos produtores de fazer o investimento nas suas lavouras. Então, é urgente, é crítico, né, se o governo federal tem essa dificuldade do ponto de vista fiscal, nos apertos orçamentários que está fazendo, porque deixa de fazer os ajustes nas outras áreas, é importante manifestar isso, né? Não corta nas áreas que tem que cortar, está aí ameaçando com o IOF maior, que eu tenho a convicção de que o Congresso Nacional e a mobilização das forças vivas da sociedade vão impedir, né, que isso avance de aumento de impostos no nível federal, porque não faz a lição de casa nos cortes de despesas adequados, e aí limita a nossa produção primária por não oferecer o apoio necessário no momento crítico. Então, nós estamos dizendo que este custo o governo do Estado está disponível a abarcar, enquanto neste momento também estão a nossa secretária Priscila, da Fazenda, e o secretário Edvilson Brum, da Secretaria da Agricultura, em Brasília, no Ministério da Agricultura, na reunião que foi chamada pelo ministro Fávaro, também a nosso pedido para a formação de uma comissão para bater o martelo numa decisão sobre o longo prazo. Então, prorrogação imediatamente, no curtíssimo prazo, e a decisão sobre qual vai ser a alternativa, se securitização, se o projeto de lei do deputado Pedro Westphalen, do senador Reins, ou se outra fórmula, como a do uso dos recursos do Fundo Social para refinanciar essa dívida. Uma coisa é certa, tem que tomar decisão e tem que encaminhar urgentemente, começa com a prorrogação, mas não se extingue, não para, não termina na prorrogação, tem que vir a solução estrutural de longo prazo para os nossos produtores, para que eles possam recuperar sua capacidade financeira, investir nas suas lavouras, investir inclusive no que vai proteger as suas lavouras, como a irrigação, onde a gente também tem feito avanços importantes, como a desburocratização para a emissão de licenças de reservação de água, mas o mais importante é dar essa capacidade de fôlego para que quem trabalha e empreende seja prestigiado. Ninguém está pedindo perdão de dívida, está pedindo a condição para poder
avançar, superar um momento difícil e fazer o que sabe fazer de melhor, trabalhar e gerar riqueza para o nosso Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado, governador Eduardo Leite, pelo seu pronunciamento. Agora sim. Obrigado, governador Eduardo Leite, pelo seu pronunciamento. Nesse momento, fechando os pronunciamentos desta manhã. Eu quero gentilmente convidar a prefeita Paula e também o vice-prefeito Marquesan para que aqui à frente possam entregar um mimo em nome do município de Cruz Alta às autoridades da Mesa 1. Pessoal, o nosso evento ainda não acabou. Eu peço a gentileza dos senhores para que aguardem mais um minutinho. Nós encerraremos em breve, assim que a prefeita Paula e o vice-prefeito Marquesan possam fazer uma homenagem aqui às autoridades presentes nesse momento. Pessoal da imprensa, fotógrafos, por gentileza, organizando a foto. Este é um momento, Benício, muito importante para Cruz Alta, para os cruzaltenses. A prefeita, então, entrega uma homenagem para as autoridades presentes hoje aqui. Uma data histórica, né? Uma data histórica para o cooperativismo e para Cruz Alta. Obrigado às autoridades, obrigado prefeita e vice. Eu gostaria de convidá-los para tomarem os seus assentos novamente para que possamos encerrar esse ato. Por gentileza, se puderem sentar para o nosso encerramento desse ato de anúncio oficial da Soli 3 Indústria de Biodiesel. Senhoras e senhores, dessa maneira, então, nós chegamos ao fim de um momento que ficará marcado na história do cooperativismo gaúcho. Queremos agradecer a cada um que esteve aqui presente e também aqueles que nos acompanham pelos canais digitais. Um agradecimento especial à comunidade de Cruz Alta por abrir as portas desse município e a todas as lideranças que tornaram esse encontro possível. A presença de você sustenta e valida cada passo que damos. Não é, Tamara? É verdade. Hoje nós não presenciamos apenas um anúncio aqui.
nós presenciamos uma decisão corajosa. São 3 cooperativas, Cotrijal, Cotripal e Cotrizal, que escolheram caminhar lado ao lado. Escolheram somar forças, conhecimento e propósito. Escolheram a união como estratégia. E dessa escolha nasceu, então, o que vocês estão acompanhando, a Soli 3, uma central criada para gerar valor ao produtor rural, com foco, com ousadia e com raízes firmes, Benício. Isso mesmo. A Soli 3 não é apenas uma iniciativa moderna, é a continuidade da história das cooperativas, é a herança viva das mãos de produtores rurais que há quase 70 anos começaram a transformar a sua produção em futuro. Homens e mulheres que entenderam que cooperar não era uma opção, era o único caminho possível na época para que pudessem prosperar com dignidade. E esse espírito está aqui, está presente, está renovado e pronto para o amanhã. E para selar, então, esse compromisso com o futuro, nós gostaríamos de convidar, eu sei que o pessoal está concedendo entrevista agora, Benício, mas os representantes da Soli 3, das 3 cooperativas, Cotrijal, Cotripal e Cotrizal, para que subissem ao palco para uma foto oficial que represente este momento. Vamos aguardar, vamos convidar o pessoal? Então, nós convidamos ao palco os presidentes das 3 cooperativas, também os vice-presidentes das 3 cooperativas, Cotrijal, Cotripal e Cotrizal, para que a gente possa fazer uma foto oficial desse momento de constituição da Soli 3. Enquanto os 3 fotografam, Benício, eu gostaria de convidar o comitê gestor, que está em andamento, por favor, para que a gente possa fazer uma foto oficial ao palco. Isso mesmo, Tamar. Vamos então convidar chamar? o comitê gestor, por favor, para que venham ao palco para fazer uma foto desse momento histórico